Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Ekev, né? Ekev é uma palavra interessante em hebraico, viu, gente? Eu vou explicar depois, mas o significado simbólico de Ekev, se é que eu posso dizer assim, é pois que e por causa. Mas o significado real é o quê? Ekev. Calcanhar, né? É. É. Nós estamos na 40ª porção semanal juntos, lendo as Escrituras. Se você sabe, hoje, no mês hebraico, é 18 de Ave, do ano de 5.786, 1º de agosto de 2026. Amém? A gente fala a data também do mês em hebraico para você se orientar também por causa das festas que seguem o calendário judaico. Tá bom? Então, essa porção que você leu em casa, leu? Vai de Devarim 7:12 a 11:25. A porção dos profetas é Isaías 49:14 a 51:3. E a porção do novo pacto, do Brit Hadashah, ou do pacto renovado, é João 7:1 a 8:59. Amém? Então, essa porção começa lá em Devarim. Devarim é Deuteronômio, né? 7:12 assim, ó. Sucederá, pois, que se ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, e o de Revavirê, seu Elohim, isso está no original, te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos seus pais. Todos sabem aqui que Devarim é, na realidade, o fim da vida de Moisés. Moisés estava relembrando, Devarim é uma lembrança do que aconteceu durante 40 anos de Israel no deserto. E Moisés está relembrando aqui que se Israel obedecer os estatutos, os mandamentos, os preceitos, e guardar e cumprir, porque eu tenho que guardar e cumprir, porque eu só guardar não vale. E cumprir sem entender também não tem jeito. Então eu tenho que guardar aqui no sentido de ler e compreender e botar em prática. O que vai acontecer se eu fizer isso? E o de Revavirê, seu Elohim, te guardará o pacto e a misericórdia. Então existe um pacto que só será guardado por Deus à medida em que Israel obedecer os seus mandamentos. Não é? Então, aqui nessa fala de Yud Revavirê na Torá, apresenta a relação entre Israel e ele como condicional. É uma condição, não é verdade? Não é um relacionamento mecânico. Tem muita gente que, às vezes, quando aceita Yeshua, né? Aceitei Yeshua, então mecanicamente acha que tudo vai mudar. Isso não é uma verdade, nem bíblica. Isso é uma invenção humana. Amém? Porque a relação do Criador com o homem tem sempre uma condição. Amém? Não é mecânico. É assim, ó, vem para Jesus que seus problemas acabam. Como se fosse um passe de mágica, né? Aceitei Jesus, pronto, pum, tudo ficou bom. Não é verdade isso, né, meu irmão? Há uma condição, não é uma coisa mecânica. O termo verraiá ekev tismenum, que palavrão é esse, Rafael? É o que está escrito no original. E isso traduzido fica, se ouvirdes. É uma expressão carregada de significado, meu irmão. Porque verraiá significa e será ou acontecerá. Ekev, como a gente já traduziu aí, é por causa de, em consequência de,
como resultado de Tishmeum, que na realidade é a segunda pessoa do plural do verbo Shema. Olha que coisa. Você falou Shema aqui, não falou? Shema Israel, ouve Israel, né? Que é, na realidade, ouvir, escutar, atender, obedecer. Porque você que é pai sabe que quando você fala para o teu filho, vai comprar o pão, o teu filho diz, eu vou, e não vai, ele ouviu, mas não obedeceu. O Senhor quer que a gente ouça, chamar e obedeça. É simples. Nem você tem uma relação mecânica com seus filhos. Nenhum de nós tem. E se tiver, teu filho fica doente emocionalmente. Sempre você vai botar uma condição, não vai? Filho, você precisa estudar. Por quê, pai? Porque senão você não vai ter uma vida tranquila, uma vida boa depois, você não vai conseguir um bom trabalho. Ó, tudo é condicional. Tudo tem uma condição. Filho, se você me desobedecer, você não vai fazer isso. Não é assim que a gente faz? Hein? Ou você tem uma relação mecânica com seu filho. Pai, mãe, me dá isso, toma. Pai, mãe, me dá aquilo, toma. Se você fizer isso, teu filho vai ser um delinquente. Ele não vai ter limites. Precisa de condicionamento, precisa de condição. Deus falou isso para nós e nós temos que viver assim. Nós somos muito mais saudáveis quando nós próprios colocamos limites em nós mesmos. Mas para que coloquemos limite em nós mesmos, nossos pais precisam nos ensinar. Amém? Então, o nosso relacionamento sempre tem condição. Não é? Ele não é pai me dá, toma. Não é. Então, essa palavra Ekev possui dois sentidos distintos. É interessante isso, né? O hebraico tem dessas coisas, não é? O primeiro sentido é o literal, significa calcanhar, como aparece em Gênesis 3,15, que todo mundo fala muito, da profecia, tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo conhece em Gênesis, não é? 3,15. Já no uso figurado, Ekev assume o significado de consequência por obedecer. Amém? Como nesse texto. Já no uso figurado, temos também transmitindo a ideia de por causa de, no caso aqui, por causa de obediência, acontece alguma coisa. Ou como resultado de, ou como consequência de. Na verdade, o Criador está dizendo mais ou menos assim: se vocês ouvirem e obedecerem até os menores mandamentos que costumam ser pisados, mandamento que você fala, isso é bobagem, não tem? O que tem? Não é assim que a gente escuta? Tem nada a ver, não é isso? Então, se você pegar até esses mandamentos, tem nada a ver, e cumprir, é isso que ele quer dizer. Ele vai fazer o pacto valer sobre a sua vida. É isso que ele quer dizer para Israel. Entendeu? Se você não fizer isso, ele não vai fazer o pacto valer sobre a sua vida. Mas se você obedecer, o pacto e as promessas vão valer sobre a sua vida. Se vocês ouvirem até os menores mandamentos que costumam ser pisados, negligenciados, então as bênçãos e o pacto virá. Ou seja, não é só obedecer ao que parece grande e espiritual, é ser fiel também no que parece pequeno. E se obedecer assim, o Senhor guardará o pacto e a misericórdia. Ou seja, ele vai fazer o pacto valer. Você consegue entender que ele fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó? E aqui tem povo depois, não tem? Você já percebeu que, se você ler a Bíblia, você vai ver que Israel tem geração que caiu, tem geração que permaneceu, tem geração que cai, não tem? Ó, a geração que cai, acabou o pacto? Não, o pacto continua. Esperando alguém fiel nas gerações
para que o pacto venha sobre esses. O pacto e a misericórdia. Amém? Guardar o pacto significa que Yud Revavirê permanece primeiro fiel às promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, independente das oscilações espirituais das gerações de seus descendentes. Porque se dependesse da oscilação dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, o pacto já teria sido lançado fora há muito tempo. Deu para entender, meu irmão? O Senhor não fez um pacto com o povo. O Senhor fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes. Então, se os descendentes quebram o pacto permanece esperando alguém da descendência que seja fiel, para que o pacto venha sobre eles. Deu para entender isso, meu irmão? Isso é importante entender. Tanto é assim que aquela geração que saiu do Egito, toda ela foi consumida no deserto. Mas o pacto acabou? Mas para aquela geração acabou? Sim. Mas o pacto permaneceu até que viesse a próxima geração para que aquele pacto viesse sobre eles. E digo uma coisa para vocês, hein? Não mudou. Então, independentemente das oscilações espirituais das gerações do povo de Israel, o Senhor guarda o pacto. E isso é lembrado no Salmo 105, de 7 a 8. Ó, ele é Yud Revavirê. Quando eu ponho Yud Revavirê, é porque está no original assim, tá bom? Você pode conferir lá. Ele é Yud Revavirê, nosso Elohim. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente de seu... Ele lembra o quê? É pacto. O original é pacto. É brit. Ó, lembra perpetuamente ao quê? Então não depende do homem. Se dependesse de nós, como é que o pacto estava? Ó, lembre-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000. Você acha pouco 1000 gerações? Hein? É muito ou é pouco? Hã? Não, não. Estou falando aqui, 1000 gerações. É pouco ou é muito? É muita. Você quer ver como é que é muito? Só para termos uma ideia, de Abraão até Yeshua, sabe quantas gerações nós temos? 42. Mateus, é só ler Mateus lá e contar. São 42 gerações. E considerando que uma geração costuma ser estimada entre 25 a 30 anos, eu tomei 25. Tá? Se de Yeshua até hoje temos mais ou menos 2000 anos, para arredondar, tá legal? Eu divido 2000 anos por 25, que me dão o quê? 80 gerações. Então, de Yeshua até nós, são 80 gerações. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas vamos assumir que seja 80 gerações. Logo, somando com 42 gerações de Mateus, dão quantas? 120 gerações. Olha aí. Você acha muito? Hã? Então, estamos ainda com o pacto vigorando. Olha que coisa boa. Deus é bom, não é? Se Yud Revavirê ordenou por 1000 gerações o pacto da palavra de Abraão até hoje, só temos 120 gerações. Então ainda estamos dentro do que Yud Revavirê estabeleceu. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que na realidade gera até discussão entre crente e judeu, né? Que é o anúncio da nova aliança lá em Jeremias, né? Aí gera discussão, porque está lá Brit Hadashah, né? Mas nem sempre Hadashah significa novo, viu, gente? O hebraico Hadashah também é renovado, entendeu? Não é só novo, é porque traduziram só para novo. Mas Hadashah tem o significado de renovado. Então, se você discutir com
com o rabino, ele vai dizer para você que não. Ali está escrito que a aliança não acabou, vai ser renovada. E eles têm razão, porque é por 1000 gerações. Deu para entender? É por 1000 gerações. E eu vou mostrar para vocês aqui que é verdadeiro isso. Lembrando que isso é uma estimativa que eu fiz aqui, viu, gente? Não é exato, não, é estimativa. É bom enfatizar que o pacto é incondicional no sentido de que ele foi estabelecido com os patriarcas antes mesmo da existência da nação. Quando Deus faz o pacto, ele faz com Abraão, depois com Isaac e com Jacó. Tanto é que ele será conhecido como o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó eternamente. O que ele quer dizer com isso? Que, primeiro, que ele é Deus de vivos, né? E que o pacto, lá na frente, tem valor, porque ele é o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele está dizendo, o meu pacto com eles, eu nunca quebrei. Ó, ele permanece. E o termo em hebraico é Hesed, já ouviu falar? Tem um louvor que canta, né? Hesed, é bonito, né? Cama, Hesed. Foi traduzido só por misericórdia. É a bondade de Yud Revavirê além do que o pacto exige. Ó, a geração quebra o pacto, mas como ele tem Hesed, o que ele faz? Mantém o pacto até encontrar alguém que é fiel a ele para que o pacto seja estabelecido sobre a pessoa ou sobre a geração. Hesed também é a expressão da paciência divina, que continua a abençoar mesmo quando uma geração do povo abandona plenamente o pacto. Essa geração se perde, como foi no deserto, porém o pacto continua válido ao encontrar uma geração fiel. É como se ficasse suspenso, né? Essa geração aqui perdeu, o pacto está suspenso, por enquanto, mas está lá. Vem uma geração, é fiel, o pacto é estabelecido. Quebrou o pacto, ele fica suspenso. Entendeu? Mas não acaba. Deu para entender? E o termo em hebraico Hesed, que foi traduzido apenas por misericórdia, é a bondade de Yud Revavirê, além do que o pacto exige. Hesed também é a expressão da paciência divina que continua a abençoar mesmo quando uma geração do povo abandona plenamente o pacto. Essa geração se perde, como foi no deserto. Porém, o pacto continua válido. Ao encontrar uma geração fiel, ele é estabelecido. Sempre foi assim. Se você ler Torá agora com esse conhecimento, você vai perceber que é isso. Por isso você fala assim, puxa, o povo de Israel peca, e Deus está ali, não é? Tem gente que fala isso. Por quê? Porque o pacto é por 1000 gerações. Então Israel nunca vai deixar de ser povo de Deus. Gerações se perdem, mas o povo em si, qualquer geração Israel fiel, o pacto vem de novo. Ou quando Yud Revavirê encontra até quando ele encontra nas gerações um fiel, o pacto desce. Você quer ver como isso é verdadeiro? Yeshua começou a obra dele. Aí chamou Pedro chamou André, que é irmão dele. André foi lá e chamou, acho que é Filipe o nome, se não me engano. Filipe, vem e vê, né, aquele que as escrituras falam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pô, lá de São Gonçalo, ele? Eu acho que não vem, não. Não é assim? Não é assim que a gente fala? Não é? Ah, não, lá de Nazaré, duvido. Vem ver. Quando Yeshua chega, o que Yeshua fala? Eis aí um israelita o quê? A quem não tem dolo. Ou seja, o pacto está sobre ele, porque ele é fiel ao pacto. Ele ama o meu Pai que me enviou. Por isso o pacto está sobre ele. Ó, em meio a uma geração pecaminosa. Olha aí, ó. Ou quando Yud Revavirê encontra nas gerações infiéis aquele que são fiéis e o temem. Ó.
O pacto vem. O pacto e a sua misericórdia desce sobre este. E desce mesmo. Muitos da geração podem se perder, porém, os da geração que o temem experimentam de sua misericórdia e de seu pacto. Com certeza. Tanto é assim que vemos Yud guardar o pacto e a misericórdia, Hesed, ressoando cerca de 1420 anos depois de Moisés falar lá em Devarim sobre isso, no cântico, sabe de quem? De Miriam. 1420 anos. Miriam é o que está escrito na sua Bíblia em Maria, mas não existe no hebraico o nome Maria, isso foi o tradutor que colocou, o nome dela é Miriam. E é bom você entender isso para desconectar a Miriam verdadeira da Maria dourada aí, viu, meu irmão? Por isso que eu faço questão de falar, o nome dela é Miriam. Se ela estiver na rua e você falar Maria, ela nem vai te atender. Porque quem é a Maria? Não sou eu. Amém, meu irmão? Maria é um nome latino, português, não é hebraico. O nome original dela é Miriam, tá bom? Então, ela era uma moça o quê? Temente e andava segundo a vontade do Senhor. Ela escutou Shema, Israel. Eu sei que você ficou meio me olhando aqui. É. 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 Deus é bom, né, meu irmão? É. Então, ó, é, nós vimos a guarda do pacto e a misericórdia, essa de Yud ressoando cerca de 1420 anos depois de Moisés, no cântico de Miriam, quando o anjo Gabriel anuncia a ela a concepção de Yeshua. Ela vai entrar em espírito. Olha o que ela fala, Lucas 1, 48 e 56. Disse então Miriam: a minha alma engrandece a Yud Revavirê. Ó, meu irmão, é Yud Revavirê, porque Yeshua estava no ventre dela. Deu para entender, gente? É só parar para pensar. Ela está engrandecendo quem? Yud Revavirê, porque ela nem conhece o filho ainda, né? Minha alma engrandece a Yud Revavirê, e o meu espírito se alegra em Elohim, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, o quê? O El Shaddai, Yud Revavirê. E santo é o seu nome. Quando o judeu fala santo é o seu nome, está falando de quem? Yud Revavirê. Santo é seu nome. E a sua misericórdia, Hesed, ó, é de geração em geração sobre os que de geração a geração sobre quem teme a ele. Agora a pergunta é: o que é temer a Elohim? Aquele que me teme é aquele que guarda os meus mandamentos. Não adianta você dizer eu temo ao Senhor e não guarda mandamento, é porque você não teme. E, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos. Deus detesta soberbo. No pensamento de seus corações, depôs dos tronos poderosos e elevou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se do quê? Da sua hesed, misericórdia. Como falou a nossos, olha aí, ó, para com Abraão, aqui ela não falou Isaac e Jacó, mas é Abraão e a sua posteridade para... Ela era uma mulher temente a Deus. Então, a misericórdia e o pacto vieram sobre ela, ainda que a geração dela fosse uma geração corrompida. E Miriam ficou com a sua prima quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Miriam, em um cântico espiritual, torna a revelar que a misericórdia de Yud-Heh-Vav-Heh é de geração em geração sobre os que o temem. Não é sobre toda geração, dentro da geração quem teme a ele. E isso as pessoas acabam não compreendendo, achando que é automático. E não é. E reafirma que Yud-Heh-Vav-Heh não esquece de sua misericórdia prometida a Abraão e sua posteridade. E mais, no nascimento de Yeshua, de João e Messô, Zacarias, seu pai, é tomado pelo Espírito do Senhor e profetiza também sobre o pacto e a misericórdia Hesed. Em cântico, veja em Lucas 1, de 67 a 78. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim de Israel, porque visitou seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do quê? Do seu santo. Que pacto é esse? O pacto que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Aí, ó. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, que é Yeshua, e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Elohim, pelo qual nos há de visitar a aurora lá de cima. Olha só, pelas entranhas da misericórdia. Entranhas. O que é entranhas da misericórdia? Zacarias em espírito nos revela a mesma coisa dita por Moisés em Devarim. Veja, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. E mais, esta misericórdia nos é revelada assim, ó, pelas entranhas da misericórdia do nosso Elohim, pelo qual nos há de visitar a aurora lá do alto. O que ele quer dizer com isso? Por que entranhas da misericórdia? O menino estava nas entranhas de quem? Hein? Miriam, ó. Então, meu irmão, a aurora lá de cima. Quem é a aurora lá de cima? Yeshua. Então, a misericórdia e o Hesed estão nas entranhas. E ele vem lá de cima. Ele é a misericórdia de Elohim sobre o seu povo. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. E mais, esta misericórdia nos é revelada assim, já falei, que foi profetizado pelo profeta Malaquias. Veja em Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o seu nome, nome de quem? Yud-Heh-Vav-Heh, nem Yeshua não. Nascerá o sol da justiça,
e cura trará nas suas asas, e sairei e saltarei como bezerros de estrebarias. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que bezerro? Bezerro, quando você solta, é novinho, ele fica pulando de alegria, brincando, ele é bruto, né? Ele pula muito. Se você ficar na frente, ele pisa você, derruba você de alegria. Mas não é por mal. E isso é repetido pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei, ao qual bem fazem está atentos. Vocês estão atentos com as palavras dos profetas ou já largou tudo para lá? Como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha que coisa tremenda. Agora, quem são as entranhas da misericórdia de Io de Revavirê? Quem é o sol da justiça que trouxe cura em suas asas? Quem é a luz que ilumina em lugar escuro? Quem é a estrela da alva? Quem é essa luz anunciada pelos profetas, inclusive Isaías? Vocês estão espertinhos. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha aí, ó. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu o quê? A luz. Yeshua. Esta citação de Isaías aparece no início do ministério de Yeshua, gente. Rafael, mas está um pouquinho diferente. Sim, é o escritor, o tradutor, meu irmão. Olha só, Mateus 4, 12, 17. Yeshua, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tremendo. Ele é o Hesed. Ele é a misericórdia de Yud Revavirê sobre o seu povo, cumprindo o pacto que ele falou por 1000 gerações. Agora, a resposta às perguntas: quem são as entranhas da misericórdia de Yud Revavirê? Quem é o sol da justiça que trouxe cura em suas asas? Quem é a luz que ilumina em lugar escuro? Quem é a estrela da alva? Yeshua. Você já sabia, obviamente. Inclusive, quando Yeshua nasce, olha o que está escrito sobre ele em João 1, de 9 a 10. Pois a verdadeira luz que alumia, a todo homem estava chegando no mundo. A aurora. Estava tudo escuro, começou. E como ele veio do céu, estrela que traz o quê? Cura em suas asas. Olha que coisa tremenda. Estava chegando no mundo, estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Não foi feito por ele, foi feito por intermédio dele pelo Pai. Deu para entender? E o mundo não o... Confirmando isso em 1 João 2,8. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele. Nele quem? Em Yeshua. E em vós. Você percebeu? Isso tem que ser verdadeiro nele e verdadeiro em nós. Olha que coisa. Você faz parte desse negócio, meu irmão. Deu para entender? Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não, que eu já li. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele, Yeshua, e em nós. Porque as trevas vão passando e já brilha o quê? A verdadeira luz. Quando fala de luz, de aurora, anjo do pacto, misericórdia nas entranhas, está falando de Yeshua, gente. Apesar de parecer estranho, mas você precisa prestar atenção
porque isso é o cumprimento do pacto estabelecido sobre a vida daquela menina de 17 anos de idade, que era temente a Deus naquela geração pervertida e perdida. Amém, meu irmão? Basta um. Isso se cumpre quando Abraão sai atrás do Senhor e pergunta: Senhor, se tiver 10, tu destrói por amor aos 10? Mais uma vez, Senhor, não se ire comigo. E se tiver 9, ele vai diminuindo. E se tiver 1, eu não destruirei por amor a esse 1. Destruiu, porque não tinha nenhum justo. Mas ali em Israel, o Senhor encontrou uma menina de 17 anos andando em justiça. Por isso, a misericórdia, as entranhas da misericórdia do Criador se estabeleceu em Israel, trazendo o quê? O anjo do pacto, ao qual nós desejamos em nossos corações. Isso é tremendo, né, meu irmão? Então, quando Moisés diz lá em Devarim, Yud Revav, seu Elohim te guardará o pacto e a misericórdia, está apontando para Yeshua. O pacto é fortalecido em Yeshua. Sabe por quê? Porque o pacto ele precisa repousar sobre alguém que é justo. E aí, Yeshua nasce. E ele é um homem. E o pacto e a misericórdia se estabelecem sobre ele. Como o Senhor é perfeito. É ou não é? E através dele, nós podemos receber essa misericórdia e o pacto. Isso é tremendo, meu irmão. Isso só pode ser de Deus, né? Não pode ser de um homem esse negócio. Amém, meu irmão? Não é homem isso. Isso é só o Criador para fazer uma coisa dessa. Não é? Então está apontando para Yeshua que é de fato o pacto e a misericórdia, Hesed, de Yud Revav. Porque Yeshua é apontado como cumprimento da aliança prometida aos patriarcas e profetas, a expressão máxima da misericórdia do Criador, né? A misericórdia, fidelidade e amor de Yud Revav, e ele é o mediador do Berit Hadashah, ou pacto renovado. E Moisés continua dizendo lá em Devarim 7,13 assim, ó, ele te amará. É a mesma coisa. Aquele que me ama é aquele que guarda, e eu e o Pai é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ó, ele te amará e olha, te abençoará e te fará multiplicar. Olha só, abençoará o fruto do teu ventre. Teu filho já é abençoado. Ó, coisa tremenda. E o fruto da tua terra, meu irmão, tu vai plantar em terra seca, vai nascer. Não é porque é seco ou está molhado ou não está molhado, ou tem adubo ou não tem adubo. É porque você é cumpridor do pacto, você é temente a ele, você obedece os mandamentos, você anda segundo a vontade dele. Então a sua terra produz bom fruto. Amém? Rafael, mas a lei acabou? Não, meu irmão, a lei não acabou. Não é a lei que é o problema, é a carne do homem que é o problema. Amém? A lei não salva, mas se sou salvo, tenho que estabelecer a lei pela fé. Você quer ver uma coisa? Nós do Ocidente, às vezes a gente vê as coisas um pouco distorcidas por causa da nossa cultura. Não é? Então, por exemplo, a gente, na Bíblia, nada é abstrato, é tudo concreto. Então, por exemplo, a gente vê fé como uma coisa muito abstrata, né? Mas o que foi traduzido por fé é a palavra emuná no hebraico. E emuná significa confiança, como por exemplo, se você estivesse num barco e o barco afundasse, você está sozinho, começou a nadar, está começando a dar cãibra, você sabe que vai morrer, etc, etc. Aí de repente passa um tronco de árvore. O que você faz? A sua vida, tu gruda nele, não solta de jeito nenhum. Ele rola, tu tá agarrado. Ele pula, tu tá agarrado. Porque
Isso é emuná. É uma coisa prática. Eu confio tanto nele, em Elohim, o Senhor do pacto, que eu me agarro a ele e não solto. Isso está ligado ao que aconteceu com Jacó. Lembra? Brigando com o anjo lá? Não te deixo ir. Não te deixo, enquanto tu não me abençoar. Não te deixo. E nós na igreja, a fé é uma coisa abstrata, uma coisa. Você tem fé, irmão? Tem. Tem nenhuma. Perna balançando, nervoso. Tem fé nenhuma. Meu irmão, fé verdadeira, emuná, descansa. Porque você sabe que o Senhor tem que cuidar da tua vida. Você sabe que o Senhor nunca vai esquecer de você. Você sabe que o Senhor está preparando coisas. Rafael, mas eu não vi descer raio, não vi trovão, não vi nada. Meu irmão, Deus está operando e você não sabe. Porque eu, por exemplo, era do mundo, nem sabia que o Senhor tinha marcado um dia para a minha vida. Para me chamar, eu não sabia. Ele estava trabalhando e eu não sabia, você não sabia, nenhum de nós sabia. Você aceitou Yeshua, mas você não sabia que ele estava preparando para você aceitá-lo. Ele não fez barulho, ele não fez sacudir a terra, né? Não caiu raio do céu, não saiu queimando ninguém. E ele te trouxe e está te oferecendo bênçãos. E às vezes você está injuriadinho aí, chateadinho, mas, meu irmão, o Senhor está trabalhando para a tua vida. E eu vou dizer a você, com certeza absoluta que está. Porque Deus não é homem. Cheguei cansado ontem, não queria fazer nada, só deitar e dormir. Deus não é assim, meu irmão. Se você chegasse para mim e ligasse ontem, eu ia falar, meu irmão, me dá licença, vou dar uma dormida. Eu precisava dormir. E quando a gente dorme, a gente esquece de tudo. Você acha que Deus faz isso? A Bíblia diz que o guarda de Israel nem dormita. Dormitar é fazer o quê? Ó? Dar uma cochilada. Nem isso. Porque na hora que você dá uma cochilada, o bandido passa. É ou não é? Quando você abre o olho, já foi. Deus não dormita. Rafael, mas minha vida está assim, está assim. Meu irmão, quando a vida da gente está meia bagunçada, dois caminhos. Ou a gente não obedece nada, não é? Ou Deus está colocando você no deserto, está preparando você. Não é porque Deus prepara um homem, não é sentado em escola teológica, meu irmão. É na vida. É na vida. E às vezes, você vai lá no culto dos vasos, né, que eles falam, e os vasos não falam contigo de jeito nenhum, né? Você bota a cara na frente, o vaso passa direto. Deus não fala com você de jeito nenhum, nem em sonho, nem em visão. Porque ele precisa te preparar, porque a tua fé não pode ser abstrata. Ela tem que ser física. Ela tem que ser prática. Você tem que colocar em prática. Amém, meu irmão? Quando você pede seu filho para ir comprar pão, não adianta seu filho falar, eu comprei o pão e o pão não está lá. Adianta. Tem que ter o pão lá, não tem? Para provar que ele foi, não é? Então Deus também quer esse comportamento nosso. Ele quer deixar a gente no deserto e eu permanecer no caminho da salvação. Aí ele se agrada. Por que você acha que ele falava com Yeshua todo dia? Hein? Acha? Por que Yeshua foi lá orar no Monte das Oliveiras? Hein? Ele foi lá orar. Pai, afaste-me esse cálice. Os caras dormiam. Uma. Deus não respondeu ele. Falei, fica aí, cara. Vocês não conseguem nem ficar acordados e me ajudar aqui? Foi lá. Orou, 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 suou sangue, voltou. Pô, cara, vocês estão dormindo? Nem um pouquinho. Deus não respondeu. Deus só respondeu depois. Mas ali tem um mistério. Sabe qual é? Deus só respondeu a ele quando ele trouxe a carne desobediente à vontade de Deus. E a vontade de Deus para a carne é o quê? A morte. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Na hora que ele alinhou a carne à vontade de Deus, deve ter sido uma luta, por isso que ele suou sangue. Aí Deus falou com ele: meu filho, é isso que eu quero, que você morra. Mata a carne. Por quê, meu pai?
Por causa do Rafael de Nikite. Senão ele vai ser destruído. Por causa de você, meu irmão. Por causa do pastor Lúcio, da Nel, da Manu, do bebê que está dormindo ali. Por causa de cada um de nós. Porque se ele não vai, nós seríamos destruídos. Amém? Meu? Precisamos compreender essas coisas. Precisamos. Então, quando Moisés fala, e o de reverdecer guardará o pacto e a misericórdia, obviamente está apontando para Yeshua. Não tenha dúvida disso. E ele continuando falando lá, ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, os teus rebanhos na terra com que juramento prometeu aos teus pais. Isso é só bênção, meu irmão. E é uma bênção condicional à aceitação do pacto, à obediência dos mandamentos do Senhor. Lá em Romanos 3,31 está escrito, pode abrir aí e ler. Lê em voz alta para eu aprender também. Todo mundo. Num coro só. Romanos 3,31. Lê alto aí para eu te ouvir. Para eu aprender também. Só tem um aqui? Ó, 1, 2, 3, já. Alguma dúvida? A lei não salva, mas nós somos salvos para estabelecer os mandamentos do Senhor. Por quê? Tudo está ligado. Porque a carne não obedece à lei do Senhor. Então, quando você vê o pregador animado lá dizendo, a lei de Deus acabou, a lei de Deus isso, é a carne dele que está pregando, meu irmão. Porque lá em Romanos 8 explica direitinho. A carne não pode obedecer à lei do Senhor. Por isso ela tem que morrer. Por isso que Yeshua falou, aqueles que querem me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não é o sofrimento não, meu irmão, como os outros falam. Cruz é instrumento para matar a carne. Então eu tenho que ser crucificado com Yeshua todo dia da minha vida. Rafael, como é que é isso? Vou explicar para você. Quando eu nego o desejo da minha carne, eu estou crucificando ela com Cristo no madeiro. E se eu crucifico a minha carne no madeiro, sabe o que acontece? Eu começo a andar em espírito, porque a carne está morta. E aí a justa exigência da lei do Senhor se estabelece naqueles que são espirituais e não carnais. Rafael, de onde você tirou isso? Romanos 8. É só ler lá que está lá. Pode ler Romanos 7 todo também. Não, nem agora não, em casa. Dever de casa. Dever de casa, senão você vai ficar aí até amanhã. Que não era nada de errado. Então, por causa dessas bênçãos aqui, Yeshua, que é o pacto e a misericórdia de Yud Rever, repete as condições do pacto. Ó, Yeshua repete isso, gente, que Moisés falou lá em Devarim 7,12, quando nós começamos essa paraxá. Veja lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O mandamento de Yeshua é de quem? Do Pai, meu irmão. Yeshua não trouxe um mandamento novo e aplicou. Ele não fez isso. É os mandamentos do Pai. Ele está dizendo, aqueles que têm os meus mandamentos. Por que ele fala meus mandamentos? Porque o Pai entregou tudo para o Filho. Então, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não adianta você ir no culto lá e ficar com o olho de peixe morto, falando, te amo, Jesus. Não adianta, meu irmão. Porque isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que obedece. Esse é o verdadeiro amor. Ó, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por quem? Yud Revavirê. Ó. E eu, Yeshua, o amarei também. E vou fazer o quê?
me manifestarei a ele. Sabe por que às vezes Yeshua não manifesta? Porque não cumpre mandamento. Fica ouvindo aí nessas igrejas, não estou dizendo o nome de igreja, estou falando que eu já ouvi muitos pastores pregando que a lei de Deus acabou. Se a lei de Deus acabou, meu irmão, você nunca vai amar a Yeshua. Amar na Bíblia não é esse sentimento que a gente pensa que é amor, né? Que acaba. Amor nunca acaba. Se você ama ao Senhor verdadeiramente, você cumpre os mandamentos dele. Você tem interesse na palavra dele. Você tem interesse como agradá-lo. Tem ou não tem? Pois é. Quando você está amando seu marido, sua esposa, você quer agradar quem? O amor verdadeiro nos leva ao desejo de agradar o ser amado. Então, se eu amo, eu guardo os mandamentos dele. Rafael, mas como é que eu vou saber todos os mandamentos? Ué, meu irmão, se você for lendo a palavra de Deus e mortificar a sua carne, os mandamentos serão manifestos em você. Porque a justa exigência da lei se cumprirá em tu que é espiritual. Pode ler Romanos 8 em casa. Vai se cumprir em você. Obviamente, você vai andar como é agradável a Deus. Amém? É menos decorar. Quando você fala de decorar, é carne. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter gozo na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Quando você fica assim, puxa, a lei de Deus é tão pesada, é tua carne, meu irmão. Você ainda não crucificou sua carne com Yeshua. Amém? Então, e mais, essas bênçãos que Moisés começou a falar lá, ela extrapola até o nosso entendimento. Ou até o que o homem já viu. Ou inclusive o que o homem já ouviu. Então, existem bênçãos que você nem imagina e que virá sobre sua vida. Porque está escrito lá em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu. Ó, você nunca viu e nem nunca ouviu e nem subiu no seu coração. Subir no coração é assim, você quer comprar um carro, aí vem no seu coração, né? Um Volkswagen 1300, né? Vem nada, vem o quê? Vem uma espaçonave daquelas maneiras que nem barulho faz, né? Então, nem subiu no coração do homem. São as coisas que Yud Revavier preparou para os que o amam. E quem é que ama a ele? Quem cumpre os seus mandamentos, que é a mesma coisa que Moisés ensinou em Israel. Shabbat Shalom. Amém?